Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar aqui direto do Congresso Nacional com o senador Stevenson Valentim. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, senador. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Vamos lá, vamos fazer nosso levantamento de quase 9 meses de Senado, né? Muito bem. E eu gostaria que você pudesse iniciar destacando as suas primeiras iniciativas, os primeiros momentos como senador, né? Porque como você não tinha uma atuação na política anteriormente, como é o caso de praticamente todos que aqui já estiveram, sem dúvida tem aquele momento de entender como é que a coisa funciona, né? Esse foi um momento, eu sempre digo para quem me pergunta, é como você que está me assistindo, aquela primeira dia de aula, você nunca foi para a escola, tem 5 anos de idade e vai para a aula a primeira vez. Então eu comparo sempre com essa dimensão. Tudo aquilo é muito novo para mim. Mas você não chorou não, nesse primeiro dia de aula? Não houve choro não. Mas o que houve foi que eu tive que me adaptar muito rápido. Eu preciso me adaptar muito rápido, aprender tudo muito rápido. Então a opção... Qual foi a sua principal adaptação? Minha principal adaptação foi primeiro lidar com as pessoas, com a situação, porque era um mundo novo e eu tinha uma desconfiança, como todo mundo tem, em relação a político e à política. Então eu vi que nem todo mundo é o que a gente pensava que era. Então tem muito político aqui dentro, principalmente os novos, os que entraram com a boa política, a qual eu faço um grupo Muda Senado, Muda Brasil, e até mesmo dentro do Podemos, hoje aqui no Senado, eu falo por essa casa. Então a dificuldade que eu tive no início foi primeiro esse entrosamento, depois foi pegar o rito, pegar as formalidades, pegar a liturgia desse cargo, mas não me contaminou nem um pouco o fato de estar senador da República, em demonstrar em algum momento de superioridade, de arrogância, de prepotência pelo desempenho do cargo. Não, a gente está usando em benefício do país, em benefício do nosso Estado, em benefício da população. Então, os desafios que eu ainda encontro é ainda encaixar o tempo certo dentro do jogo que acontece aqui dentro, Robson, dentro de um plenário, dentro de reuniões, dentro de discussões em comissões, da artimanha que existe de alguns senadores para que o projeto, ou para que uma emenda, ou para que uma PEC, ou algo que beneficie um grupo pequeno, ou até mesmo um grupo grande, passe em prejuízo da população. Então a gente tem que estar muito esperto ainda nesse desafio. Então, para quem está com 9 meses hoje, aproximadamente 9 meses, 1 ano após a eleição, ainda aprendendo, eu creio que eu vou passar os 8 anos aqui e vou estar em estado de aprendizado ainda, sempre querendo conhecer mais, saber mais, fazer o melhor para a população. Não posso dizer para você que já domino, que já sei, pelo contrário, ainda não sei de nada. Senador, logo no início da sua atuação parlamentar, um dos projetos que gerou bastante polêmica, né, talvez pela expectativa de alguns de que você fosse entrar na onda de libera arma para todo mundo sair atirando para todo lado, como também outros já tinham imagem que você fosse alguém mais tranquilo, mais pé no chão, que tratasse esse tema com mais responsabilidade. Como é que o senador se posicionou e como é que foi a repercussão da sua decisão como parlamentar em relação à questão do uso, do porte de armas? Robson, muito boa pergunta para as pessoas que estão assistindo. Eu vou explicar duas situações. A situação em que vocês enxergam, que estão do lado de fora, e a situação aqui dentro. A situação aqui dentro, quando estava no dia da votação, quando chegou o decreto presidencial para que se liberasse armas para profissões, liberasse quantidade de munições imensas, calibres cada vez maiores, quando tudo isso surgiu aqui, eu tive duas opções. A opção de preservar o capital político, pela ideia de que as pessoas me tinham como capitão, de que aquilo, se eu votasse contra aquele ato que era inconstitucional naquele momento do decreto presidencial, eu poderia perder justamente o que vocês viram. As pessoas não entenderam, as pessoas não compreenderam a minha intenção de votar contra o decreto, pelo fato de acreditarem que eu seria, vamos dizer, alienado ao ponto de não observar inconstitucionalidades ou erros formais, legais, dentro do texto de lei, que não podia ser reparado naquela ocasião. Mas eu tive a opção, me informaram, a assessoria me informou, senadores me informaram. Oi, Stevenson, vota a favor, que a gente sabe que vai cair. Todos os senadores sabiam. Um detalhe que vocês precisam saber, Robson, que as pessoas precisam saber é o seguinte: quando se coloca em pauta qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer decisão que vai ser tomada aqui dentro do Senado, já existe 3 ou 4 reuniões antes
para se decidir a votação. Para se decidir não é como de uma hora para outra que um tema chega no plenário para ser votado. Existe um processo até que o tema chegue lá. Exatamente. E durante esse processo já se sabe como vai ser o posicionamento de cada senador. Exemplo, já se sabe hoje se a presidência passa ou não passa. Já sabe o voto do capitão Esteves, já sabe tudo isso. Não, pelo primeiro turno também. Antes disso já se sabia. Então tudo que vocês assistem hoje em plenário, aquela discussão, tudo aquilo, para quem está aqui dentro como eu estou, sabe que muitas vezes é um teatro. Não se convence mais nenhum senador ali dentro e aquela fala é justamente para vocês, eleitores. Boa parte já tem a opinião formada. A fala é para os eleitores. A fala é para convencer. Para quem está fora. Para quem está fora. O voto, de certo modo, já está decidido. Já está decidido. Como o voto já estava decidido sobre o decreto das armas, que ele ia cair, ele não ia passar. Não ia ser viável aquele projeto pela inconstitucionalidade e pelo teor que ele vinha carregando de uma liberação muito ampla para categorias profissionais e pela quantidade de calibres e quantidade de munições. Então, eu tive duas opções. Manter o capital político, mentir para vocês e concordar com tudo aquilo que vinha o decreto, mesmo sabendo da inconstitucionalidade e manter-se bem com vocês. Sabendo os riscos da responsabilidade que é uma pessoa portar uma arma, né? Também. Você como capitão da polícia sabe dos riscos que isso representa, até para o policial treinado. Uma arma na mão desse policial já representa um risco, imagine na mão de um cidadão diante de... Né? Eu não chego nem a discutir o conteúdo, porque o conteúdo está sendo discutido agora aqui no Senado. O senador Alessandro Vieira, ele está com um projeto em que está captando todas as emendas, todos os outros projetos que tratam de arma de fogo. Então, esse momento, sim, vai ser discutido. Justamente quem pode ter essa arma de fogo, quais são os calibres, quantas munições. Eu apresentei um projeto e mais 3 emendas sobre arma de fogo. Um dos projetos é a marcação do projétil. É a marcação e identificação de projétil, não da munição. É o projétil. O projétil é aquela onde fica a perfuração e fica dentro do organismo, como identificador de quem saiu aquela munição. E os outros é exames psiquiátricos e psicológicos constantes. A gente viu aí o caso do procurador-geral. Procurador-geral da República. O procurador, isso é um cidadão de bem. É um alto cargo público. E cogitou em algum momento, se é verdade ou mentira, mas cogitou atirar na cabeça de um ministro dentro de um órgão público. Então, tem que passar por capacidade de sanidade mental periódica, porque ninguém sabe a hora que vai explodir, que vai ficar louco. Mas já existe critério psicológico, estou falando psiquiátrico. É médico mesmo, e outra, frequente. A questão do toxicológico. Exame toxicológico, né? Exame toxicológico também. Vai de repente portar uma arma, não tem condição. Não tem condições, gente. Eu sou contra a droga, eu combato a droga aqui a todo instante quando chega projeto. Eu não vejo que a droga seja bom para você e principalmente para quem dirige, quem tem arma de fogo, para quem cuida de criança. Esse tipo de artifício, usar droga e lidar com situações delicadas, não é compatível. Muito bem. Falar de outro assunto também aqui com o senador. Mas já para entender sobre o decreto, né? Eu tinha 2 opções: manter o capital político ou fazer o que é certo. Exato. Eu fiz o que era certo. E o certo, na sua visão, foi não votar com aquele projeto como estava. Não votar. E agora a gente tem chance de colocar emendas, de discutir um projeto de... E vou pedir auxílio à produção para saber como é que está o nosso tempo de produção aqui na contagem. Estamos com... 8 minutos. Muito bem. E aí, eu gostaria de saber do senador Stevenson também, como é que tem sido a convivência com os demais parlamentares, sobretudo nesse discurso de combate à corrupção, por exemplo. Você tem hoje o presidente da República que chegou com esse discurso no poder e hoje tem um filho dele também, seu colega senador, que está sendo investigado, mas conseguiu inclusive paralisar essa investigação. Talvez um tomar lá da cá com o Supremo, quando se deu o sepultamento da Lava Toga. Como é que você está conseguindo conviver com esse tipo de coisa? Pois é, desde quando Inclusive ele chegou a ameaçar uma juíza, senadora do partido dele, para que ela retirasse a assinatura da Lava Toga, né? A juíza Selma, né? Então, desde quando eu cheguei aqui, Robson, pessoas que estão assistindo, desde que eu cheguei, antes mesmo de chegar aqui, eu já tinha definido como meta na minha vida combater a corrupção. Não seria agora que eu iria mudar. Então, assinei o impeachment de ministros, claro, assinei o de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Alexandre Moraes, assinei CPI da Lava Toga, assinei tudo que for pertinente. Apresentei um projeto agora de combate... O Flávio Bolsonaro tentou reverter seu voto na Lava Toga? Não, ele pediu que eu retirasse com o argumento de que o Brasil ia ser incendiado. Mas eu acho como as coisas mudam, né? Mas isso aqui não é novidade, não. Que
o Flávio... Se tem um discurso e de repente... Não, aqui para os senadores não é novidade, gente. Aqui não é novidade, não. Se você aí abrir a TV Senado e for pegar o discurso de um senador em plenário, o senador Weverton, ele disse isso claramente durante a tribuna, lá discutindo. Até pergunta, ele falou isso mesmo? Porque ele não tinha falado comigo antes. Ele não tinha me cogitado a ideia de retirar a minha assinatura da CPI da Lava Toga. Mas tenho respeito pelo Flávio, espero que ele tenha o que merece, que se for culpado, que seja julgado e seja condenado, que perca o cargo, que seja preso. Se também for inocente, que seja julgado e seja inocentado e que tudo isso acabe. Bom, o que não pode acontecer é utilizar de artifícios, de argumentações que paralisam não só o dele, que paralisa também de diversas outras pessoas que já foram até julgadas, condenadas e que agora estão tendo benefícios justamente por um lapso de interpretação ou por uma ordem de interpretação, muitas vezes ocasionada, eu estou falando da COAF. Do COAF, eu estou falando do COAF, que do COAF desde... O COAF, inclusive, também foi sepultado pelo próprio Bolsonaro, né? Hoje é um puxadinho do Banco Central, né? Foi completamente desconfigurado. Era um conselho que envolvia Ministério Público Federal, polícias, Banco Central, setores financeiros, quer dizer, era um conjunto de instituições públicas que tinha por obrigação e por dever fazer levantamento de transações financeiras suspeitas e que ela fazia esse levantamento e passava para quem? Para quem tinha responsabilidade de investigar. Senador, e foi desmontado. Nosso tempo passa muito rápido, só confirmar quanto a gente está com o tempo aqui. Gente. Muito bem, ainda tem mais um tempinho, mas para lhe perguntar o seguinte, está se formando um novo grupo, que seria um grupo para dar suporte, até um suporte político no futuro a uma possível candidatura de Sérgio Moro à presidência da República? Seria pessoas se agregando no Podemos, mais ou menos com essa linha, que se afasta um pouco de Bolsonaro e tenta se aproximar mais de Sérgio Moro? Isso é uma configuração, digamos assim, que faz sentido, apresenta? Existe algo significativo em relação a isso? Eu vou falar por mim, eu vou responder a sua pergunta por mim, não pelos outros senadores. Eu nunca personifiquei Sérgio Moro, Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Eu personifico instituições e também o combate à corrupção. Então, quem se identifica com o combate à corrupção, na mesma linha do que eu, tendenciosamente nós estamos alinhados. Em relação ao Sérgio Moro vir ou não para o Podemos, eu creio que não passou de um boato. Não passou de um falatório, de um disse-me-disse que não foi confirmado. Ou foi confirmado mas existe, digamos assim, uma articulação desse grupo do Podemos. Não, o que existe... que tem caminhado a se afastar do Palácio do Planalto, se afastar de Bolsonaro politicamente e se aproximar mais de Sérgio Moro? Não. Hoje, na votação do Congresso, os vetos presidenciais, nós somos de manter os vetos. Então nós não estamos longe do governo. Nós estamos próximo do governo quando a coisa é boa. Quando algo é bom. Quando vem algo que justamente coincide com o pensamento não do partido, porque o Podemos são várias cabeças, vários senadores que se alinham entre uma mesma ideia. Exemplo, no Podemos hoje tem um senador Girão que é intolerante à arma de fogo. No outro ponto tem o Marcos Duval, que é favorável à arma de fogo. E tem o Capitão Estives, que fica ali no meio a quem vai dar essa arma de fogo, não pela indecisão, mas pela decisão de que tem que dar com segurança, tem que dar com responsabilidade. Então o Podemos hoje não está se distanciando do governo federal ou de outro qualquer. A gente hoje tem uma pauta que é alinhamento... Mas está se aproximando mais de Sérgio Moro? Na verdade... Está mais perto do perfil de Sérgio Moro ou de Bolsonaro? Não, ele está no perfil de combater a corrupção. Então você na pergunta anterior já disse que está tendo um desmonte da corrupção. Você na pergunta anterior já falou para os ouvintes? Então o recado já está claro de qual vai ser, mas pelo menos no futuro próximo, qual é o posicionamento de acordo com a forma como tem se posicionado. Mas poderia ser qualquer outro lugar de Sérgio Moro. Poderia ser qualquer outra pessoa que tivesse hoje combatendo a corrupção, combatendo justamente essa doença, que nós estaríamos alinhados a ele. Eu acho que Sérgio Moro parece que só não está combatendo nada de dentro do governo, que eu acho que falta ele se comportar da mesma forma. Mas aí é questão para um debate. É uma questão para um debate mais para frente. Senador, uma pergunta política, olhando para a nossa cidade natal, capital do Rio Grande do Norte. O senador Stevenson Valentim, aqui e acolá, tem pessoas que cogitam a possibilidade de você disputar o mandato de prefeito de Natal. Procede? Tem algum fundo de verdade ou de possibilidade ou é completamente descartado? Robson, eu preciso lhe dizer que há um ano atrás eu não cogitava nunca estar de terno e gravata usando esse bottom aqui nesse salão verde. Eu nunca cogitei isso. Mas o que me fez chegar até aqui, me fez decidir, que me fez escolher, que me fez ter a coragem de enfrentar tudo isso e eu enfrento por vocês, cidadão que acredita em mim, foram vocês que me trouxeram até aqui.
Na verdade, hoje eu não tenho mais vontade, Robson. Eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais vontade particular. Na verdade, hoje eu tenho uma vontade pública. Traduzindo o que você está dizendo, então, você poderá disputar o mandato de prefeito de Natal? Não, está a critério das Sim pessoas. Eu não gosto de dizer nem sim nem não, não gosto de prometer, eu não gosto de afirmar, porque eu não tenho como dizer agora. Mas não afirmar, se você considera essa possibilidade ou desconsidera totalmente? Eu não desconsidero nada mais da minha vida. Eu não desconsidero mais nada da minha vida, porque como tudo aconteceu até aqui, e a população sabe que de forma aconteceu, não tem como desconsiderar. O que era impossível aconteceu. O que era impossível, um candidato que não tinha recurso, não tinha dinheiro, não era de família política, que não teve TV, que não teve rádio, que não teve apoio de nenhum prefeito do Rio Grande do Norte, que não ficou apoiado em nenhum candidato a presidente, não foi na onda Bolsonaro, nem foi na onda do PT. A gente se alinhou aí de um jeito só com você que está assistindo. Hoje eu não duvido mais de nada. Eu não duvido mais de nada. A gente está aqui hoje aprendendo de forma rápida, catalisadora. Hoje eu tenho que ter um catalisador de inteligência. Para hoje estar aqui nesse meio, aqui só tem tubarão, Robson. Aqui, eu não sei se você entrou ali na entrada do Senado, tem o mata-burro. Aqui não entra senador inocente, não. Aqui não tem menino, não. Não, aqui não tem criança, não. Pelo contrário. Então eu tenho que aprender o jogo e jogar limpo. Eu tenho que aprender rápido a regra do jogo e jogar favorável à população. Perfeito. Tá bom? Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer que pena. a participação do senador Stevenson Valentino, nosso boa tarde. Valeu, Cidadão, gente. seja sempre bem-vindo e deixa uma reflexão final ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Então gente. A gente está hoje votando aqui no Congresso os vetos do fundo partidário. Vocês sabem que o Senado, eu me manifestei, levantei meu braço, fui contra até o fundo de 1,7 bilhões. Eu fui contra tudo isso. Por quê? Porque eu não usei televisão. Sou contra a propaganda eleitoral, que não é gratuita, é mentira isso. Sou contra utilizar o dinheiro público hoje no mundo contingenciado, no país contingenciado como vive o nosso. Sou contra tudo isso. Sou contra pagar com dinheiro público assessoria, contábil, advogado. Sou contra tudo isso, que o presidente não vetou. Não vetou esse artigo, porque se não me engano é o 44, ele não teve esse trabalho de fazer esse veto. Então, gente, consciência quando for escolher o seu representante. Possa ser que ele não tenha experiência nenhuma, possa ser que ele nunca passou pela política, como foi o meu caso. E a gente não sei, aí eu preciso da avaliação de vocês se está dando certo ou não. Então escolha bem, escolha consciente e avalie se aquele candidato é bom ou não para você. Muito obrigado. Isso foi quase um pedido de voto para prefeito de Natal. Obrigado pela sua presença. Valeu, no cara. Boa Tarde, Cidadão, e siga com a programação da Band em Natal.